Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre João, é uma alegria muito grande estar aqui com você, juntamente com os festeiros, novenários, a comunidade toda aqui para celebrar a quarta noite da novena em honra e louvor a São Sebastião, né? Uma festa que já é uma tradição, quase 200 anos de festa, né? Se for contar, mais um pouco, mais de 200 anos, misericórdia, hein? Então tem tradição. Então tradição é aquilo que a igreja repete que é muito bom. Ou seja, no período da pandemia, não poder celebrar a festa de São Sebastião foi ruim, foi péssimo, né? Ou seja, a tradição é aquilo que nós celebramos e é muito bom. Ou seja, é uma festa que já passaram vários festeiros, vários padres, tanta gente que se doou, se lançou na ajuda dessa festa em louvor, né, a São Sebastião. Ou seja, isso é muito bonito, né? E ver toda a comunidade empenhada, os movimentos todos, as pastorais, os grupos, ajudando, né, colaborando para que a festa possa acontecer da melhor forma, né, possível. E hoje, meditando um pouco do Evangelho, nós temos uma passagem onde Jesus é questionado. Alguém chegou até Jesus e perguntou: por que teus discípulos não fazem jejum, sendo que os fariseus fazem jejuns, também os discípulos de João fazem jejum e os seus discípulos não? Então Jesus responde, né, sem maltratar, sem ofender a pessoa que o perguntou. E ele colocou-se na condição do noivo. Por acaso os convidados, né, para a festa de um casamento podem fazer jejum? Nós tiramos já a resposta. Evidentemente que não. Uma festa de casamento, geralmente na recepção, tem muitas comidas, né? Muitos doces, ou seja, variedade de comida, um banquete mesmo. Então, impossível a gente fazer jejum em uma recepção, em uma festa de casamento. E Jesus colocou-se sempre como o noivo, quando estava evangelizando. E até hoje, ele é visto como o noivo. Nós, a igreja, a noiva de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. E enquanto Jesus estava por aqui, evangelizando, pregando a palavra, então, assim, para ele não tinha nenhum sentido os discípulos fazer jejum, porque Deus o enviou ele para evangelizar e para pregar a boa nova. E a presença de Jesus nessa terra foi causa de muita alegria. Então não teria nenhum sentido seus discípulos, né, fazer jejum, porque sabemos muito bem, porque o jejum tem o aspecto mais de voltar para nós mesmos, né, ficar mais em silêncio. Então não teria nenhum sentido, né, os discípulos de Jesus fazer jejum enquanto ele estava na caminhada. O jejum, ele é muito comentado e falado na Bíblia. A gente encontra várias passagens do jejum. Tem um jejum da expiação, era uma espécie de fazer jejum
para purificar dos pecados. Esse jejum geralmente era feito, né, uma vez no ano, mas e depois foi aumentando os dias do jejum. Depois passou para 7 dias fazer jejum. Encontramos passagem em que Daniel fez jejum 21 dias para esperar uma resposta de Deus. E também esse jejum, né, ficou comum entre os judeus, ficar 21 dias sem comer nada, ou seja, para nós é muito tempo, né? 3 semanas. Também aumentou um pouco o jejum de 40 dias. Algumas pessoas se arriscavam a fazer jejuns de 40 dias, né, entre os judeus. Até Jesus fez também esse jejum. Ou seja, é uma prática rotineira mesmo, comum, o jejum entre os judeus. Entre os fariseus, o jejum era 2 vezes na semana. Então o jejum era na segunda-feira e quinta-feira. Sempre esses dias era dia do jejum entre os judeus e os fariseus, que eram pessoas muito pegadas às normas, às leis, então eles colocavam isso muito em prática. Só que nós conhecemos um pouco a história desse grupo judaico. Eles gostavam muito de firmar nas normas para se apresentar pessoas extremamente religiosas. E aí, na segunda e quinta-feira, eles saíam até pela rua com um semblante um pouco mais triste, com roupa um pouco suja, para mostrar mesmo para todo mundo que realmente estava, né, fazendo jejum. Mostrar para todos, né, que estava fazendo jejum, ou seja, é uma espécie de jejum que não mais estava agradando a Deus e muito menos, né, Jesus. Por isso que em Mateus 6, Jesus disse, né, praticamente corrigindo essa prática, né, do jejum judaico, sobretudo entre os fariseus, né, que quando for fazer, né, o jejum, perfumar a cabeça, colocar um sorriso, não precisa mostrar para todo mundo que está fazendo jejum, ou seja, seja algo mais oculto, mais pessoal, entre a pessoa e Deus. Então Jesus, ele não está negando a prática do jejum, porque é algo muito importante entre nós. Por exemplo, nós cristãos católicos fazemos jejum, sobretudo na quaresma. A quarta-feira de cinzas é para nós dia de jejum. Também a sexta-feira da paixão, dia de jejum. Tem pessoas mais piedosas que geralmente na Semana Santa, ali pegando de quarta até sexta, esses 3 dias de jejum durante todo o período da quaresma, ou seja, uma opção mais pessoal, mas que é muita gente que faz, né, esse jejum. O jejum é uma forma da gente aproximar, né, de Deus e também um pouco para nos libertar um pouco mais daquilo que às vezes nos leva para o mal. Ou seja, a gente se aproxima de Deus, a gente vai nos libertando um pouco mais. Mas o jejum, então, para ser visto pelo outro, para ter relevância, ou seja, para Jesus não tem nenhum sentido, não adianta de nada, é uma prática vazia, oca, que se não fizesse, não faria nenhuma falta. Ou seja, o jejum deve ser algo mesmo oculto, entre eu e Deus, não precisa ninguém mais, né, ficar sabendo. E também a mesma forma a oração, quando Jesus faz essa correção do jejum e da oração, ela tem praticamente o mesmo sentido. Não precisa a pessoa querer se exaltar, querer se autopromover ou ter relevância em cima disso, né, por prática religiosa. Ou seja, a gente faz um ato voluntário, reconhecendo a bondade e a misericórdia do Senhor. Também o tema religião é, às vezes, menos comentado entre nós. Às vezes na igreja um pouco mais, mas na rua as pessoas evitam de falar de religião, não é? Mas é algo interessante, a religião nos liga até Deus. E precisamos sim ser religioso, precisamos de ter nossas práticas, né, religiosas. Mas a religião, ela tem que ser para nos dar mais liberdade, não para nos aprisionar, para ficar na questão, faço ou não faço? Pode ou não pode? Ou seja, esse tipo de religião para Jesus não adianta de nada. Ou seja, o Evangelho é aquilo que nos traz a novidade. E o Evangelho não pode ficar em moldes, ou seja, algo já preparado, já programado. Ou seja,
Hoje Jesus vem nos ensinar, através desse ensinamento, um ensinamento novo. E aqueles que têm pensamento ultras conservadores, pensamentos que excluem o outro, ou seja, o Evangelho não cabe nesses pensamentos. Precisamos sempre de nos moldar por completo para que o Evangelho possa enquadrar em nós. Se a gente fica com prática lá de antigamente que não serve de nada, que não adianta de nada, e querer enquadrar o Evangelho, não tem como. Por isso que Jesus cita o exemplo, né? Não pode colocar um remendo novo em roupa velha. Ou seja, entre os antigos era muito comum as costureiras colocar um remendo, né, fazer uma roupa. Hoje, às vezes, esse exemplo que Jesus citou para nós ali não tem tanto sentido, porque a gente vai lá na loja e já compra a roupa pronta, usa algumas vezes, joga fora ou doa para alguém. Mas é isso mesmo, ou seja, no tempo de Jesus e para os antigos não tinha nenhum sentido você comprar um tecido novo para remendar roupas já velhas que já está quase sendo despachada, né, e jogando fora. E também nesse sentido não dá para enquadrar o Evangelho, querer colocar o Evangelho em moldes antigo, ou seja, a gente vai ficar lá lutando com isso, tentando, mas não vai enquadrar, porque o Evangelho para Jesus é a grande novidade. O Evangelho é o novo, e a gente, claro, tem que estar sempre com o coração aberto, uma mente aberta para acolher essa novidade de Jesus. Do contrário, vamos ficar um pouco parecido com os fariseus, com práticas antigas, com rituais antigos que não servem de nada para Jesus, e querendo colocar o Evangelho, e Jesus, né, irritava com isso. Já chegou até chamar os fariseus de sepulcro caiados, ou seja, quer mostrar que são religiosos, que é um monte de coisa, mas que na verdade não é. E Jesus chegou até a dizer: vocês louvam o Pai, mas só da boca para fora, né? Mas o coração mesmo, aquilo que é essencial, está muito, né, distante do Pai, muito distante, né, de Deus. Que a nossa oração seja também, claro, de tirar de nós, né, essas práticas antigas, às vezes que não servem. Aquilo que é bom, ótimo, mas tem práticas que não servem mais de nada. Tem práticas que servem mais para excluir a pessoa. E também, claro, me excluir de Deus quando eu me sinto orgulhoso porque participo das missas, sou dizimista, ou seja, já é uma prática que me afasta de Deus. Então existe prática pessoal que nos afasta de Deus, e também existe prática externa que também, claro, nos afasta de Deus. O Evangelho vem fazer essa autocorreção em nós, a gente refletir e pensar em que pensamento eu tenho que não enquadra o Evangelho, que prática eu faço que não encaixa essa novidade, né, de Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, meditando, a gente vai encontrar um caminho para que o Evangelho possa ser acolhido entre nós. Não adianta a gente ser somente religioso, mas não querer que o Evangelho possa encarnar em nós. O Evangelho não entra em nós. O Evangelho tem sim que entrar em nosso coração. A boa nova que Jesus tanto pregou, tanto anunciou. Jesus que veio neste mundo com tanta misericórdia. Jesus foi mais duro em suas pregações com os religiosos daquela época, sobretudo os fariseus, porque eram pessoas que tinham mesmo o prazer de ser chamados de religiosos. Mas Jesus agiu com muita misericórdia com os pecadores, porque sabia que estavam no pecado e suplicava a misericórdia do Senhor sempre. Que o nosso jejum realmente seja um jejum que possa agradar o nosso bom Deus, e não um jejum que nos afaste de Deus, praticando jejum, às vezes para conseguir as coisas, comprar casa, comprar um carro, ou seja, são práticas que não servem. Você diz a fazer barganha com Deus, isso não adianta de nada. Nosso jejum deve ser para nos aproximar de Jesus, aproximar de Deus. Que Jesus nos abençoe,
nos dê um coração capaz mesmo de acolher a boa nova, acolher o Evangelho, que São Sebastião possa interceder por nós, ele que teve um coração bom, capaz de acolher o Evangelho e dar a própria vida por um amor